deputado Valdec Carneiro e pegar esse bastão, exatamente retomando aqui o cumprimento especial à Marcha das Mulheres Negras. E eu faço dizendo que essa casa, talvez até sem saber, tenha feito uma bela homenagem a essa marcha quando aprovou aqui o projeto do deputado Jânio Mendes, que se referiu à anemia falciforme, na medida que essa é um traço genético típico que aparece nas mulheres negras e que é responsável por uma queda da vitalidade da população entre 25 e 30 anos. E quero cumprimentar as mulheres negras na figura da Clátia Regina, que é a presidente da Federação das Mulheres Negras, com quem eu tive a oportunidade de conviver como conselheira no momento que fui presidente do Conselho Estadual do Conselho Estadual de Mulheres do Rio de Janeiro. Presidente, eu vou usar apenas 5 minutos e quero lhe pedir que me cobre apenas os 5 minutos, mas quero pontualmente me referir a 2 assuntos. O primeiro, para elogiar uma ação da Polícia Civil realizada pela pela delegada Cristiana Bento, da Delegacia da Criança Vítima. A doutora Cristiana esteve conosco quando da primeira audiência sobre os arrastões, audiência essa trazida a essa casa pela Comissão de Segurança Pública, em razão daquela decisão tão questionada, mas uma decisão corretíssima do digno juiz de direito, doutor Pedro Henrique, que impediu que os ônibus fossem parados de forma abstrata e conduzidos de forma genérica a uma delegacia de polícia. E naquele momento nós tivemos a oportunidade de ouvir 2 questões importantes. Primeiro, saber o seguinte, que criança, ou seja, menor de 12 anos, não pode andar sozinho na rua e que eu não posso levar todo um ônibus só porque há adolescentes e adolescentes pobres para dentro de uma delegacia. Eu posso, sim, fazer uma intervenção pontual quando um adolescente, por exemplo, está praticando um dano, ou um furto, ou um roubo, ou melhor, um ato infracional que se assemelha a uma conduta típica prevista no Código Penal. E, naquele sentido, a doutora Cristiana Bento estava presente nessa audiência e eu a indaguei sobre as ações da DECAV, já que a DECAV é a delegacia que protege a criança. E, em princípio, ela investiga os fatos onde a criança é vítima. E indagava ela, porque fui titular de algumas delegacias na Zona Sul, me preocupava muito a questão das crianças vítimas. E ela sempre me dizendo que, nos casos onde se identificasse uma criança perambulando sozinha, a Polícia Militar acionaria a Secretaria Municipal de Assistência Social para acionar toda a rede de proteção e esses pais seriam submetidos a uma investigação por abandono, seja material ou intelectual. E o que foi bacana dessa ação? Essa ação se deu no bairro do Meier. O Meier é o segundo bairro, é o segundo local da cidade do Rio de Janeiro com maior presença de idosos. Só perde para Copacabana. E os idosos começaram a perceber numa determinada praça a presença constante de crianças pedindo esmolas. E começaram a perceber que essas crianças eram, na verdade, vítimas dos seus pais, em particular das mães, não necessariamente mães, não eram mães adotivas ou mães sanguíneas, mas mulheres que, na verdade, essas mulheres, elas hostilizavam e essas mulheres, na verdade, exploravam seus filhos. E após 2 meses de investigação, essas ações foram filmadas e essas crianças, então, foi facilmente verificado que essas crianças foram exploradas. Então, parabéns à doutora Cristiana e toda a sua equipe da DECAV, que não só resgatou essas crianças foram encaminhadas ao setor de proteção da criança, ao abrigo, à questão da assistência social. Essas mães já perderam a guarda temporária e estão respondendo por abandono material, abandono intelectual e podem, inclusive, perder definitivamente a guarda de seus filhos. O que chamou a atenção, que uma das crianças, uma maiorzinha, disse assim, quando chegar o Natal ela vai ter bastante dinheiro,
porque eu estou aqui, ela está me explorando e eu estou aqui pegando esmola para ter bastante dinheiro no Natal. Então, parabéns à doutora Cristiana. E uma outra questão, eu faço parte da CPI, que apura, presidida pelo deputado Paulo Ramos, que apura a morte dos policiais, e eu queria apresentar aqui alguns dados que me chamou muita atenção. Primeiro, dizer que hoje foi ouvida a presidente do ISP, doutora Joana, e a doutora Joana disse, né, que enquanto morre um civil, nessa proporção vai morrer 2 policiais civis, e nessa proporção vai morrer 4 policiais militares. Então, há um impacto maior de morte de policial civil, e se comparado o policial civil com o policial militar morre 2 vezes mais que o policial civil. Das 54 mortes que verificou-se aí dos policiais militares, esses 54 estavam em folga, sendo que 37 foram em circunstâncias violentas, 17 homicídios por projétil de arma de fogo e 16 homicídios quando esses homicídios se deram em razão de latrocínio, ou seja, esse homicídio foi em razão... Esses policiais foram vítimas de roubo. Há 2 homicídios em que os policiais foram mortos a partir de vítimas de uma discussão. E a gente pode verificar também, né, que, no tocante aos policiais civis, 6 mortes se deram em folga, dessas 6 mortes, todas foram violentas, e dessas 6 mortes, 5 homicídios foram por arma de fogo e 1 morte por arma de fogo em circunstâncias diversas, e apenas 2 mortes em serviço. E quando a gente pensar na proporção, a gente vai ver 74 mortes para 100 mil policiais civis e 118 mortes para 100 mil policiais militares. A gente vê aí o impacto muito maior dos policiais militares morrendo. Então, eu espero que essa mesma persecução que se dá, né, que se procura do resultado da CPI do auto de resistência, que a gente tenha na imprensa e na curiosidade de todos e de todas o mesmo espaço para o debate e para a discussão da morte dos policiais. Muito obrigada, presidente.